Olá pessoal, sou o pastor José Carmo e estamos agora com mais uma reflexão à luz da palavra, porém conectando na palavra, conexão querigma. Nossa reflexão ela está embasada à luz da palavra de Deus, não é aqui para discutir religião ou qual denominação você é ou pretende ser, de maneira nenhuma. É uma palavra de consolo, de conforto, confiança e de gratidão a Deus. Participe conosco, conectando na palavra. Dessa feita, eu quero refletir em um texto muito gostoso, muito bom. Está em Gênesis capítulo 40, os versículos 8 até o verso 15 e depois os versos 20 até o 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura não pertencem a Deus a interpretação? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos, tá, são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na mão própria dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Os versos 20 ao 23. No verso 20 diz assim: No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Queridos, você já passou por momentos assim na sua vida, em que você sentiu-se sozinho, solitário, pensativo sobre as coisas, o que fazer, o que será da minha vida? Você já se sentiu solitário na sua vida? José estava nesta condição, nessa situação, sentindo um homem sozinho, solitário, ainda na prisão, e ali ele conheceu tanto o padeiro-chefe quanto o copeiro-chefe, e ambos tiveram sonhos, e José então disse a eles: Olha, por acaso não é o nosso Deus que dá a verdadeira interpretação? Contai-me o sonho. Então José se predispôs a mostrar que era servo do Senhor e pediu a Deus a direção, e Deus deu a ele a revelação do sonho de ambos. E aqui nos mostra algo de fundamental importância que nos leva a uma reflexão profunda sobre a condição de sentirmos solitários, sentirmos isolados de tudo e de todos, e a gente sabe o quanto isso dói profundamente no nosso coração. Quando nós ouvimos histórias de pessoas encarceradas, pessoas que estão ali na prisão já condenados, fica claro que a parte mais difícil da vida de um ser humano é o isolamento, é a solidão.
Um estudo recentemente traz uma revelação muito bacana que diz o seguinte, que independentemente da duração da pena, a maioria dos presos recebem apenas 2 visitas de amigos ou parentes durante todo o tempo em que estiverem atrás das grades. A solidão é uma realidade constante na vida de Pedro. Agora vocês imaginam a situação em que estava José ali naquela masmorra. É uma dor profunda e que nos faz pensar que José sentiu ao estar preso injustamente por um crime que não cometera. Tanto o padeiro quanto o copeiro estavam ali porque eles foram acusados de uma conspiração contra Faraó. Mas José estava ali sem haver cometido erro, sem haver cometido um crime e foi julgado na prisão. Mas havia uma esperança na vida de José, no seu íntimo, no seu coração. Ele tinha esperança. Deus ajudou José a interpretar corretamente o sonho de um colega na prisão que servia diretamente a Faraó. José disse ao homem que ele teria sua antiga posição de volta e pediu-lhe que falasse sobre isso a Faraó quando ele também viesse a ser liberto. Nós enxergamos isso lá no verso de número 14, que o texto diz assim: Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, me faça sair desta prisão, me faça sair dessa solidão, me faça sair desta masmorra. Em outras palavras, já não aguento mais tanto sofrimento. Você já passou por situação assim? Talvez você não esteja preso, né? Condenado, mas você está dentro da sua casa, ou talvez no seu trabalho, ou no seu viver diário, sentindo-se sozinho, solitário, sem ninguém para conversar, sem ninguém para trocar a miúdo os seus problemas, trocar informações, viver uma vida em que você possa ter comunhão um para com o outro. Você sente-se uma pessoa sozinha, sem condições sequer de pensar em dias melhores, porque a solidão tomou conta da sua vida. Você talvez pode até não estar sentindo prazer até mesmo de viver, né, de ter prazer nessa vida tão boa, tão bela, colorida, tão bonita que Deus nos dá. E a realidade, queridos, que quando este homem ele foi restaurado em pleno aniversário de Faraó, este homem ele esqueceu também de José. Às vezes as pessoas esquecem de nós. Às vezes nós sentimos que estamos esquecidos de todos. Às vezes nós sentimos que somos esquecidos até mesmo pelo nosso próprio Deus, mas a verdade é que Deus nunca nos abandona e nem nos abandonará. Você pode sentir sozinho, solitário na sua vida. Você pode ter esse sentimento profundo na sua vida, mas jamais será abandonado por Deus. Jamais. Deus não abandona, de maneira nenhuma. Por mais 2 anos, José permaneceu ali e José esperou confiantemente no Senhor. Ele se entregou ao Senhor. Ele empenhou-se nesta tarefa de confiar, de entregar, de saber esperar no Senhor. E naqueles anos de espera, sem nenhum sinal de que sua situação mudaria, José esteve completamente acompanhado por Deus em todos os momentos, pois Deus estava sempre com ele. Não importa qual seja a sua dor, a sua luta, a sua dificuldade,
Não importa qual é o motivo da sua solidão, eu quero te dizer o seguinte: Deus está perto de você. Você precisa buscar a Deus. Enquanto se pode achar, enforcar o seu nome, enquanto está perto. Aprender a fazer isso. Não tenha dúvidas. É nós que precisamos nos aproximarmos de Deus, buscar a Deus, e Ele está pronto para nos ouvir e para nos atender. Por fim, o servo de Faraó, quando ele é restaurado à sua posição, o texto lá no capítulo 41, nos versículos 9 ao 14, que diz assim: Então disse a Faraó o copeiro-chefe: Os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, a si mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Queridos, independentemente das circunstâncias que nos fazem sentir esquecidos ou dos sentimentos de solidão que surgem e podem nos apegar dia após dia, nos levando ao caos, à destruição. Eu quero só te dizer uma coisa: apegue-se às promessas confortantes de Deus. Apegue-se a uma leitura constante da palavra de Deus. Busque a Deus. Ore, fale com Ele. Deus, Ele está pronto para nos ouvir. Jamais se esquecerá de nós. O profeta Isaías, lá no capítulo 49, no verso 15, o profeta Isaías diz assim: Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não esquece de você, queridos. Deus não esquece. Talvez você já passou por um momento de dor como este, ou talvez você está experimentando uma dor de ter sido esquecido, a dor da solidão, a dor de viver solitário. Mas lembre-se da constante presença de Deus, que é o nosso consolo. Deus está pronto para te abençoar. Deus está pronto para dar a você o que você precisa, o que você merece. O que depende é somente de você tomar a decisão, buscar a Deus, confiar no Senhor, entregar-se ao Senhor, viver uma vida de esperança no Senhor, ainda que demore um tempo, mas aprenda a esperar no Senhor. Deus tem o melhor para a sua vida. Seja grato a Ele por tudo que Ele tem feito e há de fazer. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado por este momento, pela riqueza e a profundidade da tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nunca nos desamparou e não desamparará. O Senhor é um Deus vivo, real e presente. Somos gratos ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Reconhecemos que somos pecadores, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e rogamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e guarde. Ligue-se conosco. Conexão Querigma, conectando na palavra.